Olá a todos, boa tarde, boas vibrações, obrigado aí ao Grupo Espírita Libertação, Espiritismo Luz, que nos convidou através de Carol. Muito obrigado. Quero desejar aqui já, irmão, tudo de bom para vocês, vibrações de luz para todos que estão nos assistindo. E dizer que é muito prazeroso estarmos aqui nesse momento compartilhando com vocês os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. É muito importante esses eventos, esses momentos, para que possamos estender a todos que possivelmente estejam nos acompanhando o alcance, a profundidade, o valor, a importância da doutrina espírita. Então hoje nós vamos tratar da Instrução dos Espíritos, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz: ninguém pode ver o reino dos céus, o reino de Deus, se não nascer de novo. Então Kardec ele faz uma pergunta no item 24, ele faz uma pergunta ao Espírito São Luís, questionando se há limites para a encarnação. A resposta que São Luís nos dá é que a encarnação não tem, propriamente falando, um limite nítido, específico. Se tivermos como avaliação o envoltório do espírito, mas que ele ressalta a necessidade de evolução. Ele ressalta a importância de que o espírito precisa viver conforme a natureza do mundo ao qual ele está ligado, e ao mesmo tempo ele incentiva a nos desmaterializarmos em nossas ações e nossas atitudes. Acreditamos ser muito oportuno entendermos, a princípio, de forma introdutória, o que seria encarnação. A encarnação é a experiência do espírito na matéria, que recebe então esse nome, dado por Allan Kardec. Encarnar, estar na matéria, estar na carne. E a encarnação, é muito bom que nós tenhamos em mente isso, a encarnação não nos torna bons ou maus. O corpo ele não confere deficiências morais para o espírito. É o contrário. É o espírito que manifesta as suas capacidades, que manifesta as qualidades morais que ele traz consigo já do mundo espiritual, já das suas origens espirituais. Então a encarnação, ela nem é boa nem má. A encarnação, ela é oportuna, ela é uma oportunidade de evolução. Sabendo utilizá-la, sabendo viver aqui na Terra e conviver com as pessoas, ela é, com certeza, uma experiência das mais positivas. Não sabendo lidar com a vida, não sabendo conviver com as pessoas, infelizmente, será uma experiência infeliz. Portanto, depende da nossa maneira de encarar a vida, depende da nossa maneira de enxergarmos as oportunidades que Deus está nos dando a cada instante. Essa experiência na matéria, ela pode ser dita que está sendo realizada por um conjunto de 3 componentes. A matéria, que é o corpo, esse envoltório físico que nós utilizamos como instrumento de trabalho e que faz parte dele a convivência, o instinto do reino animal. Então nós compartilhamos com os animais dos mesmos instintos de preservação, dos mesmos instintos de conservação e de perpetuação de espécie,
Então são leis biológicas bem definidas por Deus. Então, o componente do corpo, o espírito, que é o elemento pensante, o elemento inteligente desse conjunto. E existe um terceiro componente, que é o perispírito. O perispírito é bastante explorado na resposta do Espírito São Luís. E vamos ver então um pouco mais sobre esse elemento tão importante para o nosso entendimento em relação à experiência na matéria. O perispírito, ele sofre transformações sucessivas, assim afirma o Espírito São Luís. E ele goza de propriedades que permitem ao espírito a se deslocar pela erraticidade. Ele consegue se deslocar pelo plano espiritual. De tal forma que para os espíritos puros, para os espíritos evoluídos, ele ainda é grosseiro. O nosso perispírito aqui na Terra é muito grosseiro ainda. Mesmo assim, ele é bastante etéreo para que ele possa se locomover e conviver com os outros espíritos no plano espiritual. Mas o nosso perispírito ainda é bastante grosseiro. Esse perispírito, ele já recebeu e recebe vários nomes ao longo da história e ao longo das culturas que estão registradas. Então, ele recebe o nome de corpo da ressurreição por Paulo de Tarso, no Novo Testamento. Corpo bioplásmico ou psicossoma, na terminologia da parapsicologia ou dos estudos da psicobiofísica. Corpo etérico ou duplo etérico da teosofia. Corpo astral na alquimia. Corpo diamantino no taoísmo. Corpo de luz no budismo tibetano. Kama-rupa dos hindus, já desde a época dos Vedas. Nefeshek dos hebreus. E Ka do Antigo Egito e corpo sutil para os antigos filósofos gregos. O importante é que esse elemento de comunicação, de união entre corpo e espírito, ele nos dá a chave de uma multidão de problemas que até então desconhecíamos. Essa frase ela foi registrada no Livro dos Médiuns por Allan Kardec. Ele indica então que o perispírito nos confere um conhecimento relevante, um conhecimento revolucionário acerca de muitos detalhes dos fenômenos mediúnicos, das situações ligadas à saúde do corpo e da mente, ligados também à problemática ou à temática da reencarnação. Enfim, o perispírito ele corresponde a um canal, a um fio elétrico, por assim dizer, que está ligando e permitindo a convivência entre corpo e espírito. A compreensão desse elemento é fundamental para cada um de nós. O nosso perispírito, ele permite que o nosso espírito influencie a matéria. E, por sua vez, a matéria consiga passar para o espírito suas impressões. Então, sem o perispírito, essa convivência e essa relação seria impossível. Portanto, esse elemento, que é meio físico e meio espiritual, ele é semi-espiritual, semifísico, ele permite esse contato, ele permite essa relação de dupla via entre espírito e matéria. Por exemplo, quando chegamos numa casa espírita, numa casa de oração, e nos dispomos a tomar um passe, esse passe ele é aplicado, destinado principalmente ao perispírito. O corpo se beneficia dos reflexos gerados
pelo bem que está sendo feito ao perispírito. Então é via perispírito. As cirurgias espirituais. Então a espiritualidade, ela interfere nas situações de dificuldade de saúde do corpo físico através de intervenções nos tecidos, por assim dizer, do perispírito, na estrutura do perispírito. Então a medicina espiritual, ela utiliza desses recursos para poder trazer saúde e alívio e consolo para as pessoas que estão necessitando daquela experiência. Em relação à reencarnação, nós temos que ter em mente que tudo o que acontece com o nosso corpo, ele registra no perispírito. É uma situação bastante interessante e importante para termos em mente que tudo que nós praticamos, realizamos, tudo que acontece com o nosso corpo físico, ele vai ter um reflexo direto no perispírito. Vai ficar registrado no perispírito, gravado no perispírito, tudo. Então as emoções, as situações que nós possamos fazer para que nosso corpo sofra algum tipo de deformação e assim por diante. Richard Simonetti, no seu livro Um Jeito de Ser Feliz, ele faz a comparação do perispírito nosso de forma amassada. E ele utiliza uma imagem muito interessante, muito criativa, e que você pode ter uma receita de bolo muito boa, que tenha um sabor muito bom. Mas se a forma estiver amassada, o bolo vai sair com aquele formato. Então não importa se você é um excelente cozinheiro, você domina a arte de fazer bolo, de confeccionar um bolo, mas a forma estando amassada, por mais gostoso que esteja o bolo, o seu formato, a sua forma está em conformidade com a forma que o fez. Então a mesma coisa acontece com o nosso corpo espiritual ou perispírito. Ele registra, ele está ali gravando as coisas que estão acontecendo com o nosso corpo. Claro, situações que sejam provocadas voluntariamente, situações em que estamos depreciando, digamos assim, o valor do nosso corpo. Então isso é registrado de forma negativa no perispírito. E em ocasião futura, ou seja, numa próxima encarnação, a pessoa traz consigo aquelas perturbações, aquelas deformações do perispírito e refletindo no novo corpo. Assim é que pessoas, por exemplo, elas podem ter deficiências hepáticas, como a cirrose hepática, sem nunca terem ingerido álcool. É uma doença típica do alcoólatra, mas que uma pessoa que nunca tenha bebido pode ter. E uma das respostas para esse enigma está no perispírito, que traz nele o registro de uma vida dedicada ao consumo excessivo, do consumo desenfreado de álcool. É um dos exemplos. Então, as pessoas que porventura estejam tratando o seu espírito, o seu corpo, de forma ruim, de forma negativa, elas terão que arcar em vida futura com as consequências disso. Há muitas pessoas imaginam como é que um erro cometido numa vida, ela pode ter reflexos numa vida futura. Muitas pessoas perguntam isso. Quais são os mecanismos envolvidos na transferência dessas impressões entre uma vida e outra? E, como disse Kardec, o conhecimento do perispírito é a resposta. É a partir desse conhecimento
que vamos ter então uma noção mais nítida, tanto para tratarmos das situações presentes, como para evitarmos o desgaste e o desconforto de situações futuras. No livro Amor e Saudade, psicografia de Chico Xavier, temos a mensagem de Vladimir Ranieri, um jovem que, por infelicidade, ele cometeu suicídio, deflagrando no peito um tiro. E através da psicografia de Chico Xavier, ele nos traz detalhes disso que aconteceu com ele logo após o seu desencarne, o que ele passou no mundo espiritual. Queremos destacar nesse relato do jovem Ranieri o que aconteceu com ele em relação à superação. Em vida, ele manifestava o desejo de ser doador de órgãos, doador de córnea, o que fosse possível doar. Ele manifestava isso para a sua família. E, em benefício dele, quando ele desencarnou, a família concordou em doar suas córneas a uma pessoa. Pois bem, Vladimir estava no mundo espiritual e ele diz que a sensação que ele possuía era de uma hemorragia constante, fruto do que ele fez com o seu perispírito. Então, o seu perispírito registrou aquela atitude infeliz dele de se matar, e ele constantemente via sair do seu peito um jorro de sangue. Acontece que em um dado momento se aproxima dele uma entidade, um irmão, que traz consigo como se fosse um curativo, como se fosse, né, um tampão, que ele coloca no local do tiro e estanca a hemorragia. E explica para Ranieri que aquele tampão, aquele curativo, ele foi construído, ele foi constituído a partir do ato generoso dele de ter doado córneas. Então, a pessoa que recebeu as córneas, as orações que essa pessoa estava fazendo, ela constituiu para ele aquele curativo, que fez com que ele voltasse a ter saúde, para voltar a ter equilíbrio espiritual. Esse relato ele é bastante oportuno na medida que imaginamos o que acontece com as pessoas que estão aqui na Terra vivendo e estão imaginando que possuem um corpo, imaginando que essa possibilidade de ter um corpo lhes dão total e pleno poder de fazerem o que quiserem com esse corpo. No terceiro parágrafo da mensagem do Espírito São Luís, que estamos detalhando aos poucos aqui, ele fala em relação à encarnação do ponto de vista material. Ou seja, como é que nós estamos lidando com a nossa vida aqui na Terra. Acreditamos que dos parágrafos da mensagem, esse seja o mais pertinente para nós que estamos encarnados. O que estamos fazendo com a nossa vida? Qual a oportunidade que Deus nos deu, com o corpo que Deus nos deu? No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Servir a Deus e a Mamon, Pascal, o Espírito Pascal, em Genebra, no ano de 1860, ele nos dá uma mensagem intitulada A Verdadeira Propriedade. E ele fala de uma forma muito importante, muito interessante, sobre aquilo que realmente nos pertence. E ele diz que aquilo que encontramos quando chegamos aqui, ou que deixamos ao partir, não temos a posse. Nós apenas temos o usufruto. Nós usufruímos
daquilo sem termos a posse real. Não nos pertence. Portanto, tudo aquilo que estivermos forçados a deixar aqui na terra pelo momento da morte, que não passa pela alfândega da morte, não tenhamos dúvida, não nos pertence. Por mais que tenhamos lutado por aquilo, o zelo, o carinho, que justifica o trabalho, o esforço de aquisição, por tudo isso, mesmo assim, aquilo que aparentemente nos pertence é apenas para o nosso uso, para a nossa utilização e não posse. E o que é que nos pertence? Ele continua explicando. Tudo aquilo que seja de utilidade do espírito, que seja utilizável no plano espiritual, isso nos pertence. As coisas que porventura só existem como importância para a matéria, não é nosso. Isso é fundamental para definirmos também o que seja acessório, o que seja essencial. E essa definição de acessório e essencial é fundamental para podermos qualificar e valorizar as coisas que estão ao nosso redor. Então, o que é que nos pertence de fato? As qualidades morais, as emoções, a inteligência, o conhecimento. São coisas que nos pertencem, que nada poderá tirar de nós. É nosso. E o que é que não nos pertence? Nosso corpo, a roupa, o dinheiro. Não nos pertence os títulos, não nos pertence a classe social em que estejamos inseridos, o carro novo que acabamos de comprar, a casa ou mansão, o casebre. Nada disso nos pertence. Por ocasião da morte, isso que acabamos de falar fica. Por mais rico que sejamos, por mais afortunados, não levaremos conosco para o plano espiritual nem um centavo. Nada. Um fio de cabelo, uma peça de roupa, um botão de uma camisa. Nada disso conseguiremos levar conosco para o plano espiritual. Então isso fica. Isso fica, vai estragar, a ferrugem vai consumir, os ladrões poderão roubar, como disse Jesus. Aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Portanto, imaginemos que uma pessoa cultive apenas a ideia da matéria, que ela cultive apenas a ideia de que essa vida é única e que após a morte tudo se acaba, tudo se encerra. Imaginemos o drama de um espírito vivenciando esse apego exacerbado à matéria. Imaginemos o sofrimento com que ele se depara e a decepção no plano espiritual ao perceber que tudo que ele cultivou, tudo que ele imaginou como real era ilusório, era fantasia. E que a realidade verdadeira que ele está vivendo naquele momento, no plano espiritual, é cercada de vazio, porque ele não preencheu com emoções, com sentimentos e com qualidades e inteligência para que ele pudesse se sentir satisfeito, preenchido, pleno, como ser humano. Isso nos remete à convivência com as pessoas. Isso nos remete à nossa convivência com a vida, com a natureza, com os animais, com as plantas. Nos remete a uma convivência mais clara, mais nítida com nós mesmos. Nos remete a uma existência mais leve,
mais equilibrada, mais desligada do apego à matéria. Deus permitiu que nós reencarnássemos ou encarnássemos com o propósito de evolução. Nós temos que evoluir, nós temos que progredir. E se adentrarmos muito no mérito da próxima live, que será realmente a necessidade da encarnação, mas tocando sutilmente no assunto, podemos imaginar a importância da nossa existência. Como é importante cada minuto, cada hora, cada dia, cada momento com as pessoas que estão ao nosso redor. Como é importante nós valorizarmos a convivência com as pessoas. Não perdemos tempo com coisas que não serão úteis para a nossa vida espiritual, que não serão úteis para uma próxima encarnação. É sobrepeso, é peso inútil. É uma situação em que as pessoas, infelizmente, escolhem, movidas pela ilusão, pela fantasia. Então, eventos como aborto, suicídio, automutilação, eutanásia, lesões que são provocadas no corpo e que vão refletir diretamente no perispírito, arrastando o espírito para um ciclo de dores, um ciclo que será necessário fazer para recuperá-lo das lesões que ele sofreu. Não tenhamos dúvida, cada enfermidade que hoje observamos nas pessoas, cada situação dita difícil, que na verdade é desafiadora, ela é para o espírito um tratamento, uma terapia. Essa terapia, ela é mais dolorosa, ela será mais complexa e complicada, conforme for a mutilação e conforme for o desequilíbrio provocado no perispírito, na estrutura, nas fibras perispirituais do nosso espírito. Então, quanto mais profundas forem as marcas e as lesões, mais complicado e demorado será o tratamento. Fazendo analogia com as terapêuticas desenvolvidas aqui na Terra pela medicina convencional, pela medicina humana. Então, o perispírito, ele nada mais é que um instrumento de trabalho para o ser humano. Ele é um momento em que ele chama a atenção de que nada que façamos com nós mesmos será impune. Nada. Todos os atos, todas as atitudes que tiverem reflexo direto no nosso espírito, ficará registrado no perispírito e será alvo, então, de um momento de reparação futura ou atual. Então, precisamos zelar o quanto antes pela nossa saúde física e mental. Mesmo aqueles que não acreditam na existência do espírito, que não acreditam na vida após a morte, são convidados, nesse momento, a fazerem sérias reflexões sobre suas atitudes, porque elas serão a geratriz de suas dores. Elas irão gerar suas dores, seus conflitos. A medicina convencional diz isso. Do ponto de vista holístico, em que as doenças passam a ter componentes psicossomáticos, em que o psicológico começa a influir na matéria, começa a influenciar o organismo físico, então começa a ciência a descobrir
o papel do espírito, o papel da mente e como essa mente, como esse espírito, ele mantém uma relação íntima e decisiva no equilíbrio da matéria e vice-versa. Então precisamos também preservar a matéria para poder termos uma mente equilibrada, para poder termos uma mente sadia. A encarnação, ela também nos alerta quanto aos nossos compromissos sociais, quanto ao alerta de que, nesse exato momento, mais de 7 bilhões de pessoas estão encarnadas nesse planeta. E desse grupo, mais de 1 bilhão de pessoas está abaixo da linha da miséria. Ou seja, essas pessoas estão em condições subhumanas de existência. Não possuem um lar, não possuem acesso à água potável, a remédio, a alimento, a trabalho, vivendo assim às custas da comiseração pública, da assistência que possivelmente pode chegar até eles através da misericórdia das pessoas. Então, é uma situação atípica, porque enquanto sociedade, do ponto de vista espiritual, é necessário que ainda tenhamos o contraste de pobres e ricos, para que os espíritos possam se sentir motivados à evolução. Então essa convivência cíclica entre pobres e ricos é importante, porque são experiências distintas, de pontos de vista distintos, necessários para a nossa evolução e para o estado atual evolutivo do nosso planeta. Mas a miséria não. A vida miserável, ela é atípica. Ela foge daquilo que está previsto acontecer nesse planeta. É fruto exclusivo de nossas falhas. Fruto exclusivo do egoísmo, da ambição, da ganância, da apatia, do desprezo pelas pessoas, pelo ser humano. Quando isso acontece, então a miséria, ela surge revelando essa anomalia social. A miséria, então, ela é de urgência ser extirpada da nossa sociedade. Devemos tirar esse selo de miséria da nossa sociedade. Esse é um convite que é feito a cada consciência desse planeta, a cada pessoa, a cada ser humano. Precisamos não aceitar a nos incomodar com as pessoas que vivem à mercê do frio, da fome, da sede, pessoas que estão convivendo com esgoto, convivendo com ratos, com insetos no meio das ruas. Crianças, idosos, mulheres, homens, que estão nas ruas à mercê da comiseração pública. É necessário, nesse momento, fazer um exercício de empatia, nos colocarmos no lugar do outro, para termos uma ideia da dimensão desse problema, desse planeta. Enquanto não nos colocarmos no lugar do outro, enquanto não imaginarmos como seria a nossa vida se estivéssemos nesse momento agora, ao invés de acompanhando uma gravação, acompanhando um programa espírita, estivéssemos nesse momento pensando o que fazer para conseguir algo que nos alimentasse, pensando como fazer para dormir à noite, embora a fome e embora a sede, tremendo de febre, sem ter remédio, sem ter assistência.
Então, é necessário que façamos esse exercício de mudar de lugar, de nos transportar para o lugar daquela pessoa que passa por essas situações, para tentarmos ver o que naquele momento iríamos desejar. Desejaríamos o quê? Alimento, uma mão amiga, alguém que nos abraçasse, alguém que nos aparasse, alguém que nos desse conforto, alguém que nos desse o necessário para viver. É importante imaginarmos como esse exercício de transferência ele pode ser útil para a nossa convivência com as pessoas que nos cercam. Precisamos também ficar no lugar daqueles que são companheiros nossos de viagem, companheiros e companheiras de viagem, recebendo o nome de filho, de filha, de esposo, recebendo o nome de mãe, de pai, e que na verdade são nossos irmãos de viagem, e que muitas vezes nós não entendemos a sua postura, não entendemos suas colocações, não entendemos a sua maneira de viver e de pensar, de agir, criando conflitos que muitas vezes seriam plenamente dispensados se pudéssemos apenas nos imaginar no lugar dessas pessoas. Como eu deveria agir? Como agiria no meu lugar Jesus? Como agiria no meu lugar o Mestre, que nos aconselhou a amar ao próximo, a amarmos mesmo os nossos inimigos, a querer bem a quem nos persegue, àqueles que nos caluniam, àqueles que nos querem mal. Perguntaram certa feita ao Dalai Lama o que é que mais surpreendia, na sua opinião, a humanidade. E ele respondeu que o que mais surpreendia na humanidade era o ser humano. E ele disse que as pessoas viviam perdendo tempo, buscando dinheiro, buscando juntar fortuna, para depois gastar esse dinheiro para recuperar a saúde perdida em sua perseguição pela fortuna. Depois, essas pessoas elas passam a viver de maneira como se nunca fossem morrer. De fato, muitos de nós vivem como se nunca fossem partir para o mundo espiritual. E quando partem, e quando morrem, essas pessoas têm a funda impressão de que nunca tiveram vida, que nunca viveram. O resumo dessa resposta do Dalai Lama é que a maioria de nós vive nesse planeta de maneira alienada. Ou seja, fugindo da realidade em que vivem, confusas, perdidas, elegendo valores desnecessários, elegendo valores que poderiam ser dispensados em suas vidas, mas que consideram importantes, consideram fundamentais, vitais para si mesmas, quando na verdade não são. E é importante frisar isso. Mesmo que nós não acreditemos, não aceitemos a vida após a morte, ela vai acontecer. Ela vai nos surpreender. Ela vai nos acolher. Cumpre que cada um de nós, independente de religião ou crença, façamos séria reflexão sobre a nossa participação na vida, sobre a nossa existência, sobre aquilo que estamos correndo atrás, como dizia o Dalai Lama. É fundamental que tenhamos isso em mente.
se aquilo que estamos cultivando em nossas vidas realmente é fundamental para cada um de nós. Se aquilo é importante de fato. O Espiritismo, ele nos traz esse convite. Um convite à reflexão, a repensar os roteiros que tomamos em nossa vida, os rumos que decidimos para a nossa vida. É fundamental que tenhamos isso em mente. E o último fragmento da resposta do Espírito São Luís traz a questão da vida do espírito na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, enquanto ele ainda é um espírito ligado a um dado mundo. No nosso caso, existem bilhões de espíritos desencarnados que estão gravitando nesse planeta. Ainda precisam ficar por aqui. E é interessante, é muito importante entendermos o efeito dessa comunidade espiritual, o efeito que provoca no nosso planeta. E por que esse efeito existe? Então, Yuri Gagarin, o grande astronauta russo, que infelizmente disse que ao entrar em órbita, que foi o primeiro homem a entrar em órbita aqui no planeta Terra, ele disse que procurou Deus por toda a atmosfera da Terra. Veja a infantilidade do Yuri. Então ele procurou Deus enquanto estava gravitando em sua nave. Ele procurou Deus, mas não enxergou, não conseguiu ver Deus. Ele apenas disse que a Terra era muito linda. Era uma grande esfera azul. Então nosso planeta, visto do espaço, da Lua, de qualquer outra parte do espaço, de fora da Terra, relatam que ele tem uma coloração belíssima em tom azul. Contudo, as narrativas dos espíritos nos dizem que, na visão espiritual, o nosso mundo ele não tem correspondência com essa beleza natural da matéria. A psicosfera, ou seja, a atmosfera gerada pelas mentes que estão aqui nesse planeta, encarnadas ou desencarnadas, geram uma coloração escura, cinzenta, obscura, tenebrosa, pesada, típica daquilo que ainda é cultivado nesse mundo. O preconceito, a violência, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. São coisas que alimentam essa paisagem desoladora para aqueles que observam o nosso planeta do ponto de vista espiritual. Sem a capa da matéria, por assim dizer, nosso planeta então revela o quanto nós ainda precisamos evoluir, o quanto nós estamos adoecidos em nosso planeta, o quanto ainda estamos atrasados na evolução. E esse atraso, essa situação, veja que coisa interessante, surge a partir de nossas escolhas. Então, de uma forma geral, nós estamos escolhendo ficar assim. Por comodismo, porque estamos na zona de conforto. Estamos numa área confortável, cômoda, para as nossas intenções atuais. Distraídos daquilo que estamos semeando para o futuro, distraídos das nossas pendências atuais, distraídos da urgência da nossa evolução, que não acontecerá enquanto não desejarmos, enquanto não estiver na nossa vontade essa evolução. É isso que perturba muito
a nossa consciência quando paramos para pensar que a maioria de nós não quer agir pelo bem. Que temos todos os recursos necessários e possíveis nas mãos para realizarmos coisas fantásticas, coisas maravilhosas pelo bem do planeta, pelo bem das pessoas, pelo nosso próprio bem, mas que muitas vezes escolhemos não fazer, porque não queremos fazer. Ouvimos das pessoas conselhos, pessoas se aproximam de nós, temos acesso ao conhecimento. É importante imaginarmos que muitos de nós não quer evoluir, não quer sair da situação atual porque imagina que ela é a melhor que ele pode ter atingido. Queremos concluir os nossos pensamentos em torno dessa questão muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, em relação aos limites da encarnação, com duas reflexões. Uma contida na pergunta 963 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se Deus não é tão grande para se ocupar com cada um dos seres que estão nesse planeta. Porque é muito comum as pessoas imaginarem que Deus é muito grande, Deus é muito importante para se ocupar de pessoas tão pequenas, tão atrasadas como nós. E a resposta é sublime. A espiritualidade diz que Deus ama e valoriza cada uma de suas criaturas, cada uma, individualmente. Então, temos a certeza que por mais que nos sintamos às vezes esquecidos aqui na Terra, que nos sintamos pequenos demais, ou pouco importantes ou insignificantes aqui nesse planeta, nesse torrãozinho que é a Terra, nesse grande universo, nesse infinito todo, mas saibamos que Deus nos ama e Deus cuida pessoalmente de cada uma de suas criaturas. Ele não esquece nenhuma. Todas merecem a sua atenção. Todas merecem a sua dedicação, a sua proteção, a sua presença. A presença de Deus em nossas vidas. O segundo item é relativo a um quadro chamado A Luz do Mundo, que ele foi concebido pelo pintor inglês William Hunt. Então, esse pintor, ele concebeu um quadro no qual ele ilustra Jesus próximo de uma porta. Percebe-se que ele vai bater a porta. Essa casa tem um jardim, tem uma composição de muitas plantas. Praticamente a casa está recoberta por plantas, ficando evidente apenas a porta de entrada daquela casa. Curiosamente, essa cena nos dá uma ideia de que a porta não possui maçaneta, não possui fechadura, de tal forma que é claro que ela só poderá ser aberta por dentro. E William nos explica, ele, depois de 50 anos que pintou essa obra, ele explicou para as pessoas o que se passava em sua mente. Ele disse que, naquele momento, ele não se considerava uma pessoa digna da presença de Deus em sua vida. Ele imaginou isso, que era o sentimento que ele possuía em relação a si mesmo, em relação à sua mente e ao seu coração. Ele quis retratar isso, a forma obstinada que muitos de nós possuem de fechar a mente e o coração para Deus, fechar a mente e o coração para Jesus, de tal forma que essa luz só poderá entrar em nossa vida
só poderá se fazer presente em nossa vida a partir do momento que desejarmos, a partir do momento que nós expressarmos a boa vontade de aceitar a entrada de Jesus em nosso coração, em nossa vida. Como diz a passagem do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que estou batendo a sua porta. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu farei a ceia com ele, e ele ceará comigo. Que Jesus ilumine a cada um de vocês, abençoe os seus esforços, esse centro, esse grupo de irmãos do Centro Libertação Espiritismo Luz, que tem feito um trabalho belíssimo de divulgação do Espiritismo, de divulgação das verdades de Jesus, das mensagens que ele trouxe há mais de 2000 anos, e que cumpre que cada um de nós faça a sua parte em distribuir, em fazer uso dessa possibilidade maravilhosa que a tecnologia nos permite, de divulgar, de distribuir, de compartilhar conhecimento. Que Jesus ilumine a cada um de vocês. Contem com esse que vos fala, que contem com o canal Semente Espírita, para podermos fazer parcerias futuras em outros momentos, para podermos juntos divulgarmos esse conhecimento maravilhoso que chegou até nós e que necessariamente precisamos transferir para outros que precisam. Que Deus ilumine a cada um de vocês nesse momento, com saúde, com luz, com inspiração e proteção. Muita paz.